avança neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e 100% gratuito. Eu quero agradecer aqui primeiramente os nossos parceiros, a IBM, a Ingram e a nossa parceira global, a Yellow Messenger. E eu convido você a acompanhar a gente aí por todas as nossas trilhas, participe pelo fórum que nós vamos nos dedicar a responder da melhor forma e interagir com você, ok? Hoje nós vamos aqui começar com a primeira trilha, né, a trilha número 1, que é criando um propósito sólido em um mundo líquido. Acho que a gente não tinha como começar com uma trilha melhor como essa, né? E a gente se baseou em Bauman, né, que citou aí o mundo líquido. Imagina, faz sentido para você que atualmente as estruturas das nossas relações elas estão se derretendo, as nossas relações estão vazando por entre os dedos das nossas mãos? Para ficar um pouco mais fácil de entender, vamos colocar uma realidade bem atual, o Covid-19. O Covid-19 é uma questão de saúde, uma pandemia que simplesmente derreteram os nossos padrões de relacionamento, nossos padrões de trabalho, muitas coisas se transformaram, né? Então, vamos imaginar, independente de onde isso veio, até mesmo as estruturas consideradas sólidas do nosso Estado não foram capazes de segurar. Então, nesse aspecto, eu convido você a vir com a gente nesse bate-papo para entender que não só é uma questão de saúde, que é uma realidade que nós vivemos, né, de insegurança presente, mas também para o futuro. Tá? E entenda que existem outras forças externas que também poderão vir a modificar cada vez e transformar esse mundo líquido. Por exemplo, questões geopolíticas, questões ambientais, demográficas, educacionais. No educacional podemos até considerar o seguinte, ó, as áreas de conhecimento estão se derretendo e se fundindo. Hoje existe a área de biomatemática, já ouviu falar? Tem a área de bioengenharia. Olha só, tudo está se derretendo. E como nesse mundo, nessa sociedade líquida, como que as empresas podem realmente perdurar e realmente se desenvolver, se sustentar daqui para 2030. Essa é uma das questões que eu vou colocar aqui. Um grande desafio que a gente tem é entender que no Brasil, segundo o Sebrae, segundo o IBGE, é que 90% das empresas são familiares, né? Sim. É isso mesmo, né, Silvana? Sim. Então, isso significa que são 65% do PIB brasileiro e 75% dos empregos, dos trabalhos nesse país, né?
E o mais interessante, e a razão pelo qual eu convidei a Silvana para conversar com a gente, apenas 5% conseguem perdurar para a terceira geração. Olha que curioso. Isso nós estamos falando dos dados até aqui. Como será que vai ser daqui para 2030? Você possivelmente conhece alguém, ou trabalhe, ou tenha uma empresa familiar. Como você vem se preparando para essa nova realidade nesse mundo líquido? Grandes desafios, transformações digitais, né? Tudo se desmaterializando, né? Então, eu não tinha como não ter, como não convidar a Silvana, porque ela é associada da Cambridge Advisor to Family Enterprise, uma organização global, tá, dedicada a ajudar famílias e empresárias a obter sucesso multigeracional para suas famílias, empresas e riquezas financeiras. Tem mais de 15 anos de experiências com famílias e empresárias e 12 anos como membro do Conselho de Administração e presidente do Conselho de Família na Romagnoli SA. Formação em consultoria para empresas familiares em Barcelona e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. E o que eu acho mais fantástico aqui, eu tinha que falar isso, é voluntária em ajuda humanitária, não só no Brasil, mas também no Peru, Haiti, África e Nepal. É um grande prazer, uma honra, Silvana, uma honra realmente poder ter você aqui e conversar com vocês, Silvana Romagnoli. Por favor. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Fábio, pelo convite. Realmente, assim, é um evento que eu estou muito ansiosa para ver todas os outros palestrantes. É fantástico o que vocês estão criando e essa discussão, né, baseada no mundo líquido. Fantástico essas reflexões de Bauman. E a gente vai tentar hoje colocar um pouquinho da empresa familiar dentro, né, dessa realidade que nós estamos vivendo, né, do mundo líquido, e que a empresa familiar que veio de um mundo totalmente sólido tem que se adaptar a esse momento agora, né? Então é uma situação muito de mais ou menos algumas décadas, né, que a gente está vivendo isso, né, essa mudança toda no comportamento, e isso afeta a família empresária, com certeza, as novas gerações, né, essas novas gerações principalmente que estão vivendo nesse mundo totalmente ambíguo, incerto, né, e que eles muitas vezes não conseguem, né, se localizar dentro desse mundo, e vão precisar principalmente do apoio das gerações, dos seus ancestrais com a sua base sólida para dar suporte a todo esse crescimento dessas gerações que sobrevivem no mundo líquido. Maravilha. Me fala uma coisa, como é que você começou e como é que foi tudo isso para você chegar onde você chegou nessa área de sucessão familiar? Então, Fábio, eu tive assim o privilégio, né, de ter a nossa empresa hoje, elas são dois fundadores, né, e eu tive o privilégio de ter um pai e um tio que sempre se preocuparam muito com a nossa formação como futuros acionistas, né? Então, desde muito nova, eu sempre comecei a fazer alguns programas dentro da empresa e acabei estou lá desde os 12 anos de idade. Uau. Entrei em programas que hoje eu aplico nas famílias, mas eu entrei em programas para gerações muito novas para desenvolver esse perfil para trabalhar com as famílias, né? E acabei, né, ficando dentro da empresa, assumindo vários cargos executivos, e um processo que começou de implantação de governança na nossa família há mais ou menos 15 anos. Eu comecei então a me envolver, a participar, e me apaixonei por essa área, porque eu acho que a governança corporativa e familiar hoje, para uma família empresária, é essencial para a perenidade do negócio. Aí eu acabei me aprofundando nisso, busquei vários cursos, formações e comecei a ajudar famílias de amigos nossos. Até começou como um trabalho voluntário, fazia muitas palestras e tal, e depois acabou isso virando uma carreira paralela. Hoje eu ainda estou na empresa da família, sou membro do Conselho de Administração, fiz uma formação específica para ser conselheira, fui uma das primeiras 60 mulheres no Brasil a ser certificada como conselheira. E acabei me aprofundando demais e ajudando outras famílias a implantar, porque eu acho que isso ajuda demais no processo
de reduzir conflitos, de melhorar a transparência e ajudar essas famílias a crescer e perpetuar esses negócios. Maravilha. São muitas as empresas no Brasil que são empresas familiares, né? E o impacto ou a contribuição no PIB nacional, ela é gigantesca. Agora, nesse mundo líquido, o quanto isso vem impactando, no caso, esses processos sucessórios? Como você vê essa nova realidade acontecendo a partir de agora? Bom, como você falou no início, esse mundo líquido, né, ele tem forçado muitas vezes, assim, as gerações mais novas, principalmente, a pensar mais questões mais individuais do que coletivas, né? Se a gente for avaliar como eram as empresas, como eram as famílias no passado, você tinha as relações eram muito sólidas, né? Você casava com uma pessoa e você provavelmente ia ficar com aquela pessoa pro resto da vida. Você comprava uma casa e provavelmente você iria morar naquela casa pro resto da sua vida. Verdade. As relações, você começava um namoro e pensava que aquele namoro poderia se tornar um casamento, enfim. E hoje isso já não é uma realidade, né? As relações, né, tanto pessoais como são muito superficiais. Hoje nós, né, líquidas, como o Bauman fala, né? Então as relações, hoje eu tenho lá, teoricamente, inúmeros amigos dentro de uma rede, né, dentro de um Facebook, e a pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, simplesmente eu vou lá e deleto, ela some da minha vida em poucos minutos, né? Então, assim, e como tudo isso tem impactado, eu acho que vai ser um grande desafio para as famílias, já tem sido, a gente percebe trabalhando com muitas famílias, que esse individualismo que tem, né, se tornado muito comum das gerações mais novas, isso tem que ser resgatado pelas famílias. Eu acho que vai ser um grande desafio as famílias tentarem buscar para que façam com que esses membros se envolvam cada vez mais cedo em programas de desenvolvimento. E é isso que a gente faz dentro do nosso trabalho, é fazer com que a família resgate esse senso de pertencimento das gerações mais novas. Porque se eles ficarem soltos, se eles ficarem sem uma aproximação com a empresa, esse elo vai se perdendo. Quanto mais distante eles estiverem dos fundadores, dos valores dos fundadores, e não tiverem contato com o seu negócio, contato com o sonho do fundador, né? Esse distanciamento vai fazendo com que eles realmente vão buscar uma carreira totalmente individual e que se afastem do negócio principal da família. É lógico que eu sou adepta de que cada um deve trabalhar naquilo que se realiza, deve se preparar para trabalhar no mercado, enfim, pode ter experiências em outras empresas, mas ele nunca vai deixar de ser um acionista. Então, dentro das empresas familiares, o grande desafio vai ser formar essas futuras gerações hoje para serem acionistas, para diferentes papéis que eles possam assumir. Então, a governança familiar, que a gente trabalha muito, é justamente para fazer com que essa família mantenham esses fóruns adequados para a discussão de cada tema. Então, que toda essa base sólida que foi criada pelos ancestrais, pelos nossos ancestrais, sejam preservadas através de fóruns adequados para discutir cada tema dentro da família, né? Então, eu até tenho esse slide, que eu acho que poderíamos mostrar esse slide sobre como é que todo esse processo da evolução da governança dentro de uma empresa familiar pode ajudar nesse processo. No início, né, como nós podemos imaginar lá dentro do nosso mundo sólido, quando os fundadores criaram, né, suas empresas, aquilo era, né, eles sabiam exatamente como era seu mercado, não existia tanta incerteza, né? Então era ali era tudo junto, a propriedade, gestão e família. Geralmente o fundador, ele mesmo tomava as decisões da família, as decisões da gestão do negócio, a decisão de como ele iria implantar, né, ou como ele iria investir os resultados do seu negócio. Só que a família vai crescendo e aí ela começa a ter que, então, sentir a necessidade de criar fóruns específicos dentro de uma governança para você começar a discutir essas questões da família, empresa e propriedade. E essa necessidade de uma boa governança, então, para que essas
para que essa empresa consiga ter perenidade, né, nos seus negócios e consiga manter a família se desenvolvendo e contribuindo para o negócio. Independente de onde os seus herdeiros estiverem trabalhando ou não, eles vão estar conectados com esse negócio e contribuindo em alguns fóruns. E aí, quando a gente começa a se afastar ainda mais dos fundadores, né, e começa, por exemplo, aqui é uma sociedade de irmãos, né, a segunda, e a terceira esfera, nós já partimos para uma sociedade de primos, então que aumenta o nível de complexidade. Se a família empresária não começar a implantar as regras de governança, um sistema de governança, quando nós chegarmos lá nessa sociedade de primos, os níveis de conflito podem aumentar radicalmente. Então, a governança ajuda em muitos momentos nessa perenidade. E daí depois nós temos a governança familiar, que depois a gente pode se aprofundar um pouco mais. Perfeito, muito bom, faz todo sentido. Então, como está você aí que tem uma empresa familiar, você já vem pensando, planejando a respeito disso? Se sim, maravilha. Se não, que tal começar a pensar? Então você pode comentar lá no fórum também, se você tiver mais dúvidas, lembra, coloca lá no fórum, participa com a gente que a gente vai ajudar a responder da melhor forma, ok? Então, Silvana, eu estou entendendo aqui de que trazer, resgatar, né, esses valores sólidos familiares, né, é possível que podemos fazer com que isso utilize através das evoluções tecnológicas, mas de uma forma que sustente essa sucessão, né? Um propósito sólido. Isso permite a perenidade da sucessão por gerações, então, é isso? Sim, eu acho que até nós estávamos estudando assim, por que alguns herdeiros continuam tão próximos da empresa e outros se afastaram totalmente, que não perderam totalmente o interesse pelo negócio, né? Uhum. Então, eu acredito, né, até que falando que os bons acionistas, eles não nascem prontos, né, eles são preparados. Então, cabe à família não perder esses valores. Eu acho que essas novas gerações, os Next Gen que nós chamamos, né, eles estão surfando totalmente nesse mundo líquido, mas eles não podem deixar de se apoiar nesses valores sólidos dos seus ancestrais. Eles têm todo o dever, né, todo o direito e todo o dever de inovar dentro das empresas familiares. Tem que ter espaço para essas novas gerações inovarem, porém, eles têm que respeitar o jeito de ser da companhia, têm que respeitar os valores dos fundadores. Nós, né, então, para que isso consiga acontecer, para que essas gerações consigam trabalhar em conjunto, esses sistemas, esses fóruns de governança ajudam para que cada fórum desse, as novas gerações também consigam contribuir, consigam ser ouvidos nesses fóruns, né? Então nós dentro, né, da Cambridge nós implantamos muitas vezes, é lógico que cada família tem uma necessidade específica, um fórum adequado que ela precisa. Então dentro da Cambridge nós preparamos esses futuros acionistas, como herdeiros vão se tornar, né, esses futuros acionistas que podem contribuir em diversos papéis dentro da companhia. Agora, o que a família não pode deixar perder nunca de vista são esses valores, porque são eles que vão realmente fazer com que essas futuras gerações se sintam mais seguras nesse mundo tão incerto que a gente vive, né? Eles procuram muitas vezes respostas, né, fora nesse mundo líquido, mas o que vai realmente dar suporte da base para a continuidade do negócio são os valores dos fundadores. E quanto mais próximo a gente conseguir fazer com que a família defina uma visão clara de onde ela quer chegar. Nós temos até alguns termos que a gente usa dentro do nosso trabalho, que são definição das estratégias de família. A companhia tem estratégia, mas a família precisa ter estratégia. Como eu quero esse negócio daqui a 10, 15, 20 anos? Como a família vai contribuir para isso? Quais são os valores que nós devemos preservar dos nossos fundadores? Então, essa estratégia de família tem que ser desenhada em conjunto, usando todas as gerações para que elas desenhem os compromissos que elas vão assumir. Nós fazemos, inclusive, acordos de acionistas, onde eles assumem um compromisso com as gerações, né, anteriores de preservar esse legado, de como eles vão se relacionar com as futuras gerações. Então, todas essas estratégias, Fábio, ela ajuda a família a perenizar o negócio e reduzir os conflitos. Fantástico, muito bem. E olha, eu gostaria de aproveitar
se a sua empresa ela tem clareza sobre os seus valores, sobre o seu propósito, né, que seja sólido, que sustente isso ao longo do tempo, para daqui 2030, que é o nosso tema, né? Se você pensa assim, ó, quando nós falamos em propósito, não é aquele propósito do que eu quero para mim, mas qual é o seu propósito para o mundo, né? Qual é o seu propósito para o seu mercado, né? Em que diferença ou legado você busca? Parece que o propósito teve um tempo que estava até meio que largado, porque por um lado a gente vê o mundo muito individualista e buscando propósitos apenas para si mesmo. Só que eu acho que hoje já é bastante claro, a gente pode ver em diversas esferas, inclusive na questão política, na questão social, o colapso que estão as relações em razão dessa visão individualista. Então acho que a gente estava conversando até um pouquinho agora antes aqui da entrevista que, no caso, o grande desafio que nós temos é que a sociedade comece a perceber que nós vamos apenas atingir a nossa sustentabilidade juntos, né? E aí, nesse caso, eu até coloquei aqui, verifique se o seu propósito, por exemplo, ela tem relação com podemos utilizar como referência a ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentado pela ONU, onde você pode ter um referencial, são 17 referenciais de um bom propósito, que juntos com os valores da sua empresa, você consiga gerar um direcionamento de longo prazo dentro da empresa, né? Bom, mas aí entra o grande ponto. Ok, entendido que estamos em um mundo líquido, com um grande desafio de lidar com o resgate de valores, um sólido propósito de caminhada, trazer uma estratégia familiar. Ok, mas como? Como nós podemos iniciar essa governança familiar de sucesso daqui para 2030? Bom, nós temos que, além de preservar, né, definir uma visão clara da família. Como nós trabalhamos hoje dentro da Cambridge, nós fazemos uma avaliação de como fazemos um diagnóstico daquela empresa. Que não existe, Fábio, não existe uma consultoria, não existe uma receita pronta que você vai chegar numa família, olha, esse é um pacote, não existe pacote, entendeu? Cada família é única, cada família tem a sua necessidade, tem os seus conflitos, né? O conflito é típico do ser humano, nós nunca vamos deixar de tê-los dentro das empresas, porque cada pessoa tem valores, né, diferentes, cada um veio de formações diferentes, tem uma visão de mundo diferente, então os conflitos têm que ser administrados. Então, como a gente faz isso? A gente faz um diagnóstico, princípio, definimos então qual é a receita ideal para aquela companhia. Talvez não seja um momento de implantar todo um modelo de governança, talvez seja o momento de começar por um conselho de família, ou seja, por definir a visão da família, ajudar a família a definir uma estratégia de futuro, ou seja, o momento de criar um plano de desenvolvimento para os seus herdeiros se tornarem acionistas, enfim. Então, a gente tem que analisar caso a caso e definir uma receita ideal para aquela família. Perfeito. Agora, o que é essencial? É não perder de vista a formação dessas futuras gerações. Porque nós temos que começar a analisar principalmente quais são os gaps entre o fundador e as próximas gerações. Eu tenho alguém que possa substituir, possa ser o sucessor ou não? Ou eu, por exemplo, meus filhos são muito novos, eu vou demorar 10, 15 anos para que um filho possa assumir uma presidência, se é que ele deseja isso para a carreira dele. Então, esse planejamento da família de saber aonde eu quero chegar, me ajuda a definir o perfil que eu quero ter de presidente. Então pode ser que um fundador não vai encontrar dentro da sua própria família um herdeiro preparado para o desafio que ele definiu para aquele negócio. É verdade. Então é essencial fazer o desenvolvimento da família, fazer a profissionalização da família, implantar fóruns adequados de discussão da família, negócio, gestão, propriedade e ao mesmo tempo, ficar antenado com a formação desses herdeiros. Dependendo do perfil que eu defino como um futuro sucessor, eu não vou encontrar na família, eu vou buscar dentro da empresa ou vou buscar fora, no mercado. Olha só. Para você ter uma ideia, dentro da nossa companhia, a primeira sucessão, ela foi planejada, ela demorou 5 anos para ser efetivada. Uau. Então, o processo de sucessão, ele não é um ato, ele é um processo longo. Que a família, né, tem que escolher muito bem esse futuro sucessor. Porque se ela promove um herdeiro que não está preparado, ela tem 2 problemas. Um executivo que não vai atender a necessidade da companhia e outro,
Um problema familiar, porque gerou uma expectativa sobre uma pessoa da família que não estava preparado, que vai ter uma sobrecarga muito grande de cobrança e não vai estar preparado para aquele cargo. E como ela tira essa pessoa depois de promovida? Né? Então você cria um problema imenso dentro da família e dentro da companhia. Então, assim, são muitos os desafios realmente, mas eu acho que a família estando preparada, tendo muito claro onde ela quer chegar e preparando todas essas etapas, ela pode muito bem passar por esse processo sem grandes sofrimentos. E o que a gente fala até sobre o desenvolvimento dos acionistas? Nós vamos ter, vários papéis dentro de uma companhia, de um empreendimento familiar. Nós vamos ter aqueles que serão os executivos ou líderes da família, que pode até, no caso, se tornar, né, o CEO da companhia. Vamos ter aqueles que criam as riquezas para a empresa, são as pessoas que muitas vezes se destacam dentro da família, que podem trazer novos negócios, são pessoas que talvez tenham um cargo executivo ou não, que podem muitas vezes ajudar a companhia a abrir novos negócios, ver oportunidades. Temos aqueles membros que podem ser desenvolvidos como membros de conselho, como um presidente de conselho de família, como membro de conselho de família, porque nós temos os vários fóruns dentro da governança. Então essas pessoas podem ser desenvolvidas para vários papéis dentro, que podem contribuir para a família de diversas formas. Então não necessariamente sendo somente executivo. Então nós conseguimos preparar essas pessoas para que eles possam assumir vários papéis. Aqueles acionistas ativos, pessoas que são de repente executivos, diretores, que assumem unidades de negócio, os networks, aqueles membros da família que têm uma rede de contatos muito grande, que se relacionam muito bem com a sociedade, com a comunidade, que trazem constantemente novos negócios, né? Que estão sempre antenados com perfis interessantes no mercado para que possam trazer para a família. Temos aqueles que são líderes em impacto social. Isso é muito interessante, que está surgindo muito recentemente no Brasil. Membros de famílias, novas gerações, muitas vezes são as novas gerações que assumem esse papel de ajudar a comunidade, de criar estruturas dentro das suas companhias para que possam ter um trabalho social dentro da sua comunidade, projetos sociais, fundações, institutos, enfim. Isso era muito comum na Europa, hoje está acontecendo muito no Brasil. E a gente tem feito vários webinars, várias lives sobre isso também dentro da Cambridge. E tem sido muito interessante, porque tem vários herdeiros hoje investindo grandes fortunas em projetos sociais de uma forma muito discreta, sem usar isso para promoção da família ou da empresa, mas que tem sido um trabalho muito interessante. Então nós temos esses perfis dentro da família também que devem ser, né, desenvolvidos. O unificador da família, nós sempre temos famílias, né, numerosas, com conflitos, né? Então nós sempre temos aquela pessoa que põe panos quentes em tudo, uma pessoa que se relaciona muito bem com todo mundo. Geralmente são pessoas que acabam assumindo um conselho de família porque elas se relacionam, elas pensam no coletivo, elas pensam na união da família, no bem da família. E temos também aqueles que vão ser membros da família, que muitas vezes não vão contribuir de alguma forma, mas que têm que ser preparados, em todo caso, para serem acionistas, porque em determinados momentos eles vão tomar decisões que impactam ou no coletivo, ou no patrimônio da companhia, enfim. Então, nós temos diversos papéis. Então, esses membros têm que ser preparados constantemente. Legal, maravilha. Eu vejo assim, no caso, as empresas que hoje estão tão preocupadas, né, se conseguem isso, a gente estava conversando sobre essa questão das gerações, né, que elas se chocam, né, de uma estrutura sólida, tradicional, por um mundo líquido, essa geração millennial e agora centennial, né, são esses termos dessas novas gerações. Como você vem lidando com isso para que as empresas, né, que nesse momento buscam, começaram a pensar, puxa, pera lá, não é uma coisa que eu vou fazer daqui para o mês que vem, não, eu já preciso ir me preparando, que seja pontualmente algumas esferas, como você comunicou, mas quais são esses desafios que eles vêm passando? Como que você lida com isso? Bom,
existe apenas, né, como eu tenho falado aqui, é toda uma estratégia, não existe apenas você preparar só as novas gerações, você tem que cuidar também das gerações atuais, né, da primeira, do fundador, né, como que nós vamos fazer, por exemplo, o fundador está no momento de transição, querendo sair, como que eu vou preparar esse fundador? Então eu não consigo fazer um trabalho só para as gerações atuais, eu preciso pensar no fundador, nas gerações atuais, segunda geração, por exemplo, terceira geração. Então, por exemplo, nós estamos indo para a quarta geração, a empresa tem 57 anos. Então, nós fizemos todo um processo de transição, de evolução dessa governança. Eu trouxe aqui para exemplificar, porque a gente falando, né, muita gente imagina falar, nossa, eu vou implantar governança corporativa, contrato uma consultoria, vamos lá, porque o ano que vem eu quero estar com tudo isso implantado. Gente, não existe isso. A governança corporativa é um processo, é uma jornada longa. Nós estamos há quase 15 anos implantando em nossa empresa esse processo de governança. Então, por isso que eu falo que tem que começar logo, lógico, mas não espere que o ano que vem está pronto, porque são muitos processos, envolve a família. É lógico, aquilo que eu falei, empresas mais complexas, com grandes unidades, muitos negócios, elas vão ter um modelo de governança mais sofisticado. E as pequenas empresas, aquelas que não são SA, por exemplo, eu não preciso ter uma governança corporativa formal. Eu posso ter um conselho consultivo, uma reunião mais para tratar de resultados, para falar de futuro, para falar de planejamento estratégico, mas não precisa ter uma formalidade com atas, com muitas formalidades que tem uma SA. Então, uma limitada, ela pode começar com conselho consultivo. E nós começamos em 2003 com consultivo, porque nós nos tornamos SA em 2006. E depois nós começamos contratamos auditorias independentes. Em 2006, nós nos tornamos uma SA, montamos um conselho de administração. Em 2008, nós começamos a estruturar um conselho de família, porque eu precisava preparar as futuras gerações, né, para começar a envolver dentro desse processo de governança. Em 2009, nós criamos os programas específicos para a formação dos futuros acionistas. Em 2012, nós começamos a sentir necessidade de um conselho de acionistas. Qual que é a diferença desses papéis? Eu tenho o conselho de administração, que vai cuidar da gestão, o conselho de família, que vai cuidar das relações da família para com o negócio, e o conselho de acionista, que vai discutir propriedade, porque essa companhia vai gerar resultados. Eu não posso terceirizar, o acionista não pode terceirizar a gestão do patrimônio dele. Ele gerou resultado, no que eu vou aplicar? Eu vou aplicar nessa companhia, eu vou abrir novos negócios ou eu vou distribuir dividendos? Então, são decisões que cabem ao acionista, aos acionistas, às famílias acionistas. Por isso que é importante preparar esses herdeiros, porque um dia eles vão estar lá discutindo o que eu faço com o dinheiro. Eu vou torrar tudo ou eu vou reinvestir, entendeu? Por isso que muitas companhias quebram, porque elas não têm essas estratégias. Os filhos recebem os dividendos e não sabem muitas vezes o que fazer com esse dinheiro. Uau, faz sentido. Então só para esse quadro é para vocês entenderem que realmente é uma jornada longa e que tem que ser começado o quanto antes, né? Então é um desafio muito grande. Mas respondendo a pergunta principal, não consigo desenvolver só o herdeiro. Tá? A família tem que dar suporte a isso. O sólido tem que dar suporte ao líquido. É a base. Entendeu? É a base. Eles vão se basear em todos esses valores dos seus ancestrais para que eles tenham segurança de sobreviver e continuar nesse mundo líquido. Perfeito, muito bem. Viram aqui então, temos aqui uma jornada de um caso real, né, que vem acontecendo para que a gente possa saber como de fato isso deve ser planejado e realizado e implementado, né? Agora, tem um outro ponto fundamental a respeito aqui quando a gente pensa no mundo líquido, né? Às vezes a gente enxerga, né, até os estudos, a gente acaba se baseando muito nas grandes empresas que realmente têm recursos. E a gente estava conversando sobre isso. O mundo líquido, ela depara com essa situação, né, desse distanciamento, dessa desigualdade de acesso que um e outro têm, né? Então, essa geração millennial, essa geração centennial, que de repente já vem de uma estrutura, de uma empresa já bem sucedida, como que você vê hoje essa questão, esses desafios desse mundo líquido, quando nós estamos lidando com essa questão
diferença existente, né, entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso. Você tem uma grande experiência nessa área humanitária, você deve ter vivenciado, experienciado contrastes gigantescos, eu imagino. Você pode compartilhar para nós entendermos que nós não estamos falando somente das grandes empresas, nós estamos falando de uma sociedade do Brasil, né, e do mundo, e como que, quais são as suas visões, preocupações, enfim, o que você compartilha com a gente a respeito? É interessante você tocar nisso, porque assim, eu justamente comecei a participar desses projetos de ajuda humanitária para entender, né, e para poder vivenciar o que as pessoas, né, de lugares remotos, os nossos projetos, assim, nós vamos para lugares bem remotos, tipo uma das montanhas do Himalaia, a 3.000 e poucos metros nós subimos para viver, como levar ajuda, levar recursos, enfim. Na África nós fomos para Burkina Faso, um dos países mais pobres da África, enfim, cada lugar desse tem uma realidade, uma necessidade específica. E aí você começa a perceber que esse mundo líquido, ele vai ser muito positivo para alguns e muito ruim para outros, né? Aqueles que possuem, né, muitos recursos, que têm uma vida de uma qualidade muito boa, né, eles vão aproveitar muito bem desse mundo líquido, né? Como a gente estava falando, tem pessoas, né, que são muito abastadas, elas hoje com a facilidade de viagens, elas podem viajar o mundo todo, conhecer vários países, o que esse mundo líquido estimula demais também é o consumismo, né? Então, elas vão consumir, né? É lógico que isso, não estou dizendo que é 100%, tem pessoas que têm valores muito sólidos que elas não vão se tornar consumistas, outras talvez já têm esse perfil mais consumista e até para se sentir mais aceito ou até muita gente se baseia em consumismo ou precisa do consumismo até para o ter acaba sendo muitas vezes, né, uma referência para o ser, né? Então eu tenho isso, então eu sou importante, eu sou isso, eu sou aquilo, então e na realidade são valores distorcidos, né? Esse mundo líquido, o que a gente vê? São valores que estão se dissolvendo, né? Boa, então verdade. O que a gente percebe é que assim, se as famílias não se manterem unidas, não fortalecerem os valores que realmente são essenciais, essas gerações mais novas podem se perder nesse mundo líquido, sim. Aqueles que não têm condições financeiras vão estar numa constante angústia, numa constante sofrimento por não conseguir adquirir aquilo, né, que a sociedade valoriza tanto, o consumo exagerado. E aqueles que têm uma condição muito boa e que só ficarem nesse consumismo desenfreado também vão ser prejudicados. Enfim, é por isso que é importante a família se manter muito unida nesse momento para dar esse suporte para essas gerações que estão vivendo nesse mundo de tanta incerteza que gera tanta insegurança para todos nós, né? Porque, principalmente agora, como você falou, o Covid, né? Se a gente observar a insegurança que isso criou, nós não sabemos o que vai ser daqui a pouco, sabe? Qual vai ser o nosso novo normal? Tem coisas que talvez nem vale a pena a gente levar para o novo normal, a gente vai ter que mudar, reposicionar nossos valores, né? Mas essas famílias precisam resgatar ao máximo, manter a proximidade ao máximo com essas gerações mais novas, dar esse apoio do sólido para que eles não se percam nesse mundo líquido. Perfeito, excelente, fantástico. Isso você me colocou sobre essa questão do consumismo, né, de pessoas que talvez tenham o privilégio, podemos dizer assim, de ter mais acesso, mas às vezes esse consumismo vem na busca de encontrar um sentido, né, quando na verdade o sentido não está naquilo que ele consome, né, mas então acho que vem exatamente nessa trilha quando nós falamos do propósito sólido, resgatar os valores familiares, o sentido do seu pertencimento a algo bom e o propósito, porque eu falei agora há pouco sobre essa questão de que o individualismo ela nos prova, né, é muito evidente para o nosso dia a dia o colapso nas nossas relações sociais, políticas, econômicas, etc. Então, quer dizer, resgatar os valores, né, para a gente reforçar isso na nossa conversa, direcionar um propósito sólido
do bem para o próximo. Acho que o Covid nos mostrou isso, o quanto nós precisamos pensamento no coletivo, né? Pensar no coletivo. É isso que vai nos permitir nos sustentar para essa longevidade social, mas também empresarial. É isso, né? Com certeza. E até você tocou num ponto sobre os trabalhos sociais. O que a gente tem visto que muitas famílias têm investido, Fábio, que eu acho extremamente interessante, designar membros dos seus conselhos de família para atuarem em ações sociais, para se envolverem com a comunidade. Porque pessoas que talvez viveram num mundo, né, sem dificuldades financeiras não consigam ter essa empatia com aquele que não tem nada, com aquele que vive na miséria, na pobreza. Então, muitas famílias estão envolvendo membros das suas gerações. Eu, por exemplo, eu fiz essas viagens, foi por uma decisão minha, até por um propósito de vida, de poder dedicar parte do meu tempo para esses projetos. E assim, você conseguir, sabe, dentro de viver essa realidade do outro, de pessoas que tem acesso assim restrito às necessidades básicas dele, sabe? Então você faz com que o herdeiro muitas vezes comece a dar valor no que realmente tem valor, sabe? Isso é uma forma de resgatar valores dentro das empresas, dentro das famílias. Eu sou super favorável, lógico, projetos sérios, projetos seguros que você possa, né, se envolver. Muito bem colocado, verdade. Hoje no Brasil tem vários grupos, né, de herdeiros que se mobilizam para projetos sociais, né, como eu falei já, e a gente tem acompanhado projetos belíssimos de envolvimento de herdeiros de grandes fortunas no Brasil que estão envolvidos em projetos sociais. Muito bom, maravilha. Acho que estamos aqui fechando com chave de ouro. Foi além do que eu realmente tinha aqui colocado. Acho que conseguimos conversar muito a respeito desse mundo líquido, sobre a questão da necessidade do propósito sólido, principalmente aí nos grandes desafios de grande parte das empresas do Brasil, que são empresas familiares. Gostaria de deixar mais alguma informação, últimas considerações? Eu gostaria, assim, como família, como membro, né, de gerações, assim, eu sou da segunda geração, uma família. Hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento das futuras gerações, da nossa terceira e quarta geração. E eu gostaria de dizer que realmente, assim, que comecem, sabe? Comecem a se preocupar com isso, comecem a pensar nas futuras gerações, que mundo que elas vão, né, assumir, quais são os desafios, comecem a se preocupar com os programas de desenvolvimento dessas futuras gerações, não só pela continuidade do patrimônio, né, do dinheiro, enfim, eu não penso só nisso, eu acho que um legado você assume para muitas gerações, o herdeiro ele tem o ônus e o bônus, né? O bônus é lógico ter uma qualidade de vida muito boa, mas o ônus é levar esses valores dos fundadores, é assumir para si esse legado, não como uma responsabilidade pelo dinheiro, pelo patrimônio, pelo imóvel, mas por muitas vidas que dependem do sucesso daquela companhia. Muitos funcionários, muitas comunidades dependem de empresas familiares. Então, para isso, as famílias também precisam garantir a continuidade dos seus negócios. Fantástico. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, Fábio. Foi fantástico essas nossas reflexões no mundo líquido e sólido. Que a gente possa ter outras oportunidades. Foi um prazer enorme. Estou aqui realizado em poder conversar contigo, que a gente possa realmente ter outros momentos. Venha participar com a gente no fórum, comente, traga suas dúvidas, né? A Silvana vai também contribuir nas respostas, nos auxílios que vem acontecer. Continue acompanhando as outras trilhas, estamos só na primeira, são 11 trilhas a acompanhar, né? E vai ser um enorme prazer que a gente possa realmente colaborar um com o outro e transformar essa sociedade, não só esse Brasilzão, mas o mundo todo. Com certeza. Tá bom? Então, obrigado pela sua presença aqui, obrigado Silvana e até breve aí, até mais. Obrigado, pessoal. Não vai embora, não vai embora, não vai embora, eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação
através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado. Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo. Incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio, suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses praticamente e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!